Seja bem-vindo a mais um episódio do Cajado de Papel. Hoje, em dose dupla, tô aqui com Marco Monteiro e Josimar Bianchi. Aê. É nóis. Além de muitos talentos na música, esses irmãos são produtores musicais, são líderes na área musical de igrejas e têm uma longa história com a música cristã. Eu tenho o privilégio de receber vocês aqui. Obrigado. Além disso tudo, são amigos particulares que ganhei de presente no reino de Deus. Sou feliz por caminhar ao lado de vocês. Amém, nós também. Bem-vindos então a esse espaço. Josimar, Marco, nós queremos falar hoje sobre o Ministério de Música na igreja local. Isso. Muito bom. Muito bom. Bem-vindos. Marco, quero deixar você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória e depois, Josimar, por favor. Isso aí, reverendo. Me permitam chamar de reverendo, né? Que é o meu pastor. História longa, né? Rapaz, eu produzi o primeiro disco em 97. Acho que 90% de quem está ouvindo aqui não tinha nascido, né? E eu fiz um disco infantil, foi o meu start na vida de produção. Tocar foi mais cedo, né? Eu conto a história que eu ganhei um cavaquinho com 5 anos de idade e meu pai não sabia nada de cavaquinho. Ele pegou um cavaquinho tonante, afinou e me deu. Falou, se vira. E aí eu ia lá catando as notas dos hinos, né? Que a gente ouvia os hinos na igreja e tal, e eu ficava catando, e a escala do cavaquinho é chata, né, enjoada, e eu ficava catando as notas, e aí eu decorava os hinos e tocava na igreja sem acompanhamento nenhum, com 5 anos de idade, passava a semana inteira estudando, né, fominha. Então, assim, desde cedo já tinha essa característica, né, eu gostava de estudar música, então, assim, eu vi uma limitação, eu queria superar aquela limitação. Isso já era uma coisa que, assim, veio no DNA, né? Ninguém nunca meu pai nunca falou para mim, filho, pega a sua limitação e estuda. Não, já veio pronto isso aí. E assim foi minha trajetória, né? Dentro da minha possibilidade e da minha capacidade. Foi algo que eu fiz e faço até hoje, né? E aí a gente vem trabalhando, né? Passei muito tempo como músico, né? Contratado, produzido. Pela graça de Deus, estou aqui, né? Desde 2020, e tem sido bênção também. Pois é, a minha trajetória com a música começou cedo também, né, Marquinhos? Uhum. E permita-me te chamar de Marquinhos, claro. né? Meu amigo, né? E meu amigo pastor reverendo, tutor, Giovanni Sardini. E assim, eu comecei cedo também, já nascido num lar cristão e batista, e os meninos já trabalhavam nas equipes de louvor da igreja local. Meu pai ajudava a ensaiar os coros, os quartetos, e aí foi criando essa influência na minha vida, né? E com 8 anos mais ou menos eu comecei a aprender o violão meio que à força, né? Meu irmão queria me ensinar de todo jeito e eu fui pegando gosto pelo instrumento, né? Que foi também um veículo para o meu tratamento, né, para a cura do que eu tinha, da falta de coordenação motora. E eu, com 13 anos de idade, eu lembro que eu tive um start, assim, falei, música é bom demais, eu quero tocar. E eu era muito tímido, e eu percebia que a música aproximava as pessoas da gente, né? Então, no colégio, a gente montou um clubinho e eu tinha que aprender a tocar as músicas para oferecer ali naquela hora do recreio, né? Em 96 eu comecei a trabalhar no estúdio de gravação em Belo Horizonte. Eu tinha 16 anos de idade, um adolescente. E ali eu fiz vários cursos dentro dessa área, né, de microfonação, né, de captação, essas coisas. E eu, assim, apaixonei grandemente e mais ou menos igual o Marquinhos, parece que as coisas foram encaminhando meio automático, né? E com 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa com música. E trabalhei ali durante 10 anos. Né? Que legal. E em 2001, eu gravei o meu primeiro CD. Foi onde eu tive a primeira experiência, né, como coprodutor, né, se eu posso dizer assim. E o desafio foi que essa produção foi minha, né? Foi para produzir ao Josimar como cantor, né? Isso foi um desafio muito grande. Eu até hoje eu não gosto de me produzir, eu gosto que os outros me produzem, né? Para ver o que o outro vê, o que ele consegue extrair do meu perfil musical.
E a partir dali eu me apaixonei por essa questão de produção, de arranjos, né? E hoje eu sou ministro de música, né, de uma igreja em Belo Horizonte, né, desde do ano passado, 2024, né, e tem sido um tempo maravilhoso, né? E desde 2022 eu tenho produzido também um trabalho onde eu saio para as regiões de Minas dando treinamento para equipes de louvor, para bandas, né? A gente trabalha aí alguns pontos carentes dentro da equipe. A trajetória é rica. Eu sei particularmente que tem muito mais na trajetória de vocês aí do que vocês falaram. Josimar passou um bom tempo até ao meu lado, né, Josimar, servindo junto numa mesma igreja local como um ministro de música de uma igreja presbiteriana. Então você também pegou como marco realidades de denominações diferentes, sim, né? Marquinho já serviu em outras denominações, como mencionou, mas também hoje, né, serve a pelo menos 2 igrejas presbiterianas, né? Então isso dá uma riqueza no repertório de vocês como líderes da música local e treinando também líderes de música, né? Eu queria ouvir de vocês, na trajetória, estando participando da música da igreja local, dirigindo a música na igreja local e orientando os dirigentes. Vocês percebem diferenças do passado para agora? Os desafios mudaram? Antigamente, como é que era a captação de novos instrumentistas, o envolvimento de novos membros nas equipes? Os desafios são outros? Qual o momento nós estamos vivendo? O que vocês percebem de difícil, de oportunidade? Eu sou meio que o passado no ponto onde eu quero chegar. Eu apaixonei pela música vendo os meus familiares totalmente envolvidos, né? Chegava final de semana, para mim era uma festa, né? Aquele movimento musical de vamos preparar para o ensaio, né? Vamos ensaiar a banda aqui em casa, né? Então esse foi o meu contexto de aproximação com a música, né? E a gente ia para a casa dos meninos da igreja e onde tinha um sonzão, home theater montado de aquelas caixas enormes, né? E aí o cara colocava lá um projetorzão para ver o show na parede e aquilo ali fez com que eu me apaixonasse mais, além de estar vendo os outros gostarem, e eu passei a gostar daquilo também, né? Como qualquer outra influência, né? Você está no meio que o pessoal curte um determinado assunto, né? Você acaba achando gosto naquilo ali, né? E comigo foi bem assim, né? Naquela época, eu recordo bem que era assim um achado quando alguém entrava para a equipe de louvor. Por quê? Um achado porque aquela pessoa que entrou, ela já estava vivendo um processo desse que a gente viveu, de apaixonar pela música, de querer servir a Deus com a música, né? De querer investir num instrumento, né? De pagar uma aula, né? A ponto da igreja se envolver e ajudar a custear muita coisa para esses alunos, né? Então, o que mudou de lá para cá? Hoje as pessoas muito do aqui e agora, né? Nós vivemos isso, né? Então você não tem mais o tempo que eu chamo de cafezinho, né? De sentar numa mesa e conversar sobre isso aqui que a gente está conversando, né? Da essência do negócio, né? Tô vendo, nós não temos nenhum instrumento aqui, mas parece que nós estamos com o instrumento na mão, né?
E hoje, quando você vai fazer uma audição, por exemplo, eu tenho que selecionar um monte de perguntas, às vezes que não tem nada a ver com a música, para eu ver com que tipo de gente eu estou lidando. Né? Para eu não ter um problema diante da igreja e diante da pessoa ou da família daquela pessoa que eu estou introduzindo ali dentro da equipe de louvor. Por quê? Porque a gente não tem esse momento da mesa mais, né? Eu sinto falta disso, onde a gente conhece o sujeito e sabe onde ele vai dar fruto. Cara, você pode dar fruto ali na multimídia. Você vai ser um senhor dono daquele programa de projeção ali, que é super necessário nos nossos cultos também. E, cara, você tem jeito pro violão, hein? Né? Você tem jeito para batera, né? Então essa falta de bate-papo se tornou um desafio para você captar pessoas para conviver no meio musical da igreja, né? Mudou exatamente isso, assim, no meu ponto de vista, né? Essa questão. Tá mais difícil caminhar. Tá mais difícil caminhar junto, né? De você achar, vamos lá para casa ver um DVD? Não, você já pega aqui, já manda o link pro WhatsApp dele, olha aí que legal, não sabe nem se o cara viu, né? E assim eu falo também de músicas para ensaiar, né? A gente tem pouquíssimo tempo para ensaiar, você manda o repertório tudo pro WhatsApp, chega na hora do ensaio, que eu chamo de passadinha, né? O cara não ouviu, entende? Então eu tento fazer, antes desse cara que não vai ouvir, saber se ele não vai ouvir ou não vai ouvir, antes de colocá-lo na equipe. Então essa mudança, esse aqui e agora, deu uma prejudicada. Né? Nós tivemos uma experiência, tem 2 sábados, né? Teve uma seleção na primeira igreja, que eu participei lá um sábado à tarde. E aí que você falou, muito interessante, tem gente que critica, fala assim, nossa, virou The Voice, né? Virou... Não é The Voice. É por causa dessa impessoalidade que nos assola hoje, né? Quer dizer, eu entendo que se você tivesse uma convivência, talvez nem precisaria de teste, de exame, falou, cara, você já sabe o que o cara já te conheço, já sei que o seu lugar é ali, né? Mas como às vezes você tem uma igreja grande, não consegue ter essa proximidade com todo mundo, precisa ter uma triagem, né? Então a gente faz essa seleção, tem gente que acha impessoal. Eu tento, aqui na igreja mesmo, a gente até mudou o método também, eu estou tentando conversar mais com as pessoas, entender a história da pessoa com a música, porque é isso que você falou, né? É tipo assim, quais são as suas intenções com a minha filha, né? Tipo assim, o que você quer com a música, né? Onde você quer? Ah, mas eu gosto muito. É um argumento que não vale, né, Josimar? Eu gosto de música. Quem não gosta de música? Você acha uma pessoa que... Você pode ter uma pessoa que é um pouco indiferente à música, mas fala assim, não, detesto música, não tem. Você gosta de algum estilo de música, você gosta. Né? Você tem alguma identidade musical, todo mundo tem, pela influência familiar, por qualquer motivo. Então, assim, esse é um argumento, por exemplo, que não vale, né? E a igreja tem esse fator que você falou. Às vezes, no mundo corporativo, por exemplo, se fala muito assim, não contrate alguém que você não possa demitir. Por exemplo. Né? Muito boa essa frase. E isso não acontece na igreja. Assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Né? Eu falo pro pessoal, vocês escolham bem para não ter depois que dar a notícia que a pessoa não serve, né? Que ela não vai poder ficar porque não encaixou, não acompanhou. E eu falo muito pro pessoal, tocar na igreja é uma coisa que parece fácil, mas tem um lado difícil. As músicas que a gente toca, no geral, não são complexas, né? Não são músicas com muita coisa, assim, mas tem uma coisa que é uma fogueira, né? Acho que você concorda comigo. A gente chega para ensaiar, tem que estar pronto. Isso. Porque no ensaio da igreja, você não tem tempo de ensinar a pessoa. Exatamente. Imagina você se tem um ensaio, o cara do violão não aprendeu, da guitarra não aprendeu, do baixo não aprendeu, do teclado não aprendeu. Não, vem cá, vamos, deixa eu te passar. Ó, o groove tá. Quer dizer, 6 horas de ensaio não dá, não é suficiente, né? Então o cara tem que chegar pronto, né? O cantor tem que chegar com a letra, com a melodia acertada. Isso, é claro, exige da pessoa uma determinada capacidade. Porque por mais que as músicas sejam simples, o cara tem que ter a capacidade de ouvir, né? O Pat Metheny, né, fala que o bom músico não é o que toca, é o que sabe ouvir. Exato. Então você saber ouvir é fundamental para tocar. Sim. Então o cantor tem que ter a capacidade de ouvir a música, aprender a melodia, aprender a letra, a pronúncia, decorou todas essas coisas. E para isso precisa saber ouvir, né? Diferente de escutar, né? Só colocar ali, não. Você tem que ouvir apreendendo, né? Aprendendo o que tem ali na música. Então não é tão fácil quanto parece, né? Fazer música na igreja não é tão fácil. É sempre desafio, né? Teve uma vez que eu vivi um episódio da pessoa estar
ali na minha cola para poder fazer uma audição. Não, quando vai abrir a audição da igreja? Sim. Eu quero participar, eu gosto demais de música. Eu lembrei quando você falou desse negócio. Eu gosto, né? E aí eu falei, cara, vou ter que marcar uma audição com essa pessoa, né? E aí eu levei minha esposa comigo. Testemunha, né? Assim, e era uma mulher. Levei para fazer esse teste com essa pessoa. E aí eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi o seguinte: você tem costume de cantar que voz? Soprano, contralto? Aí ela me virou e falou assim, mas peraí, soprano? Como assim? Você está achando que não é soprano? Você está brincando. Eu não estou brincando. São demais, realidades para um piadista. líder. Eu sou um piadista, mas isso não foi piada. A Elisa estava no canto da sala, fez assim, a menina estava de costa para a Elisa, e eu não podia olhar para a Elisa, porque se eu olhasse para a Elisa, eu ia rir. Mas eu tinha que manter meio que uma postura profissional ali, exato. entende? E aí eu falei, não, aí eu tive que fazer isso. Explicar para a pessoa o que é voz por voz. E nisso eu já, nesse ponto eu falei, vamos cantar uma música, vamos ver como é que tá. Aí eu pulei um monte de etapa da audição, que eu já sabia que ali não ia rolar, né? E aí eu falei, olha, eu estou precisando de gente para multimídia. Ela se sentiu diminuída e afrontada, né? Falei, como assim? Meu dom é cantar. Você né? me ofereceu um cargo menor. Exato. Quando, na verdade, isso também faz parte de um processo. Né? Hoje eu tenho algumas etapas na audição. A primeira coisa, eu tomo um café com a pessoa. O que você quer com isso aí? Qual que é a sua influência? Legal. Né? O que você gosta de ouvir? O que hoje você tem conforto para cantar? Então você vai fazer o seguinte: me manda vídeo seu cantando, tocando. Segunda etapa, eu tenho um aplicativo que eu montei as perguntas, onde eu fiz isso com o auxílio de um psiquiatra amigo. Olha. E ele me fez para eu saber o perfil daquela pessoa, como que eu devo me comunicar com ela, que é isso que você falou. Como que eu vou colocar e depois como é que eu vou tirar, né? Então eu preciso saber até onde eu vou no coração daquela pessoa, né? Sem feri-la, porque eu disse aqui, às vezes a gente perde uma família inteira por causa de um coração machucado. Sem dúvida. Né? Igreja tem essas coisas. Né? E a outra etapa que a gente faz é a prática. Praticou e tal, cara, você está apto. Aí a última etapa. O conselho da igreja, a liderança da igreja fez uma carta. Você precisa assinar essa carta para arquivar na igreja. Aí a pessoa assina um compromisso onde tem algumas regras, por exemplo, o uso de fone de ouvido. Se a igreja exige que use o fone, você precisa usar. Isso aí é uma carta? Porque eu tô querendo implementar também? isso aqui. Tem que fazer uma carta. Boa, né? Tá faltando a carta, Josimar. Tem a carta, né? O cara assina, você assinou com eu tenho documento. Compromisso, está documentado na igreja. Então são algumas coisas que parecem regras pesadas, mas são detalhes que nos protegem. Sabe, diante da igreja, diante da liderança da igreja. A igreja sabe quem é o líder do louvor. Isso que você está falando é tão importante que isso é uma coisa que eu tenho lutado, né? Você manter o mesmo processo de seleção para todo mundo, até para o cara que é mega talentoso. É isso aí. Tipo assim, ele passa pelo mesmo processo, porque isso te dá uma ajuda tão grande depois. Você passou pelo processo, todo mundo passou pelo processo. Você assinou o mesmo documento, né? Você fez a mesma prova. Não tem escapatória. É ótimo. Quando a gente começa a falar sobre audição, faz um vídeo, eu vou te ouvir, eu já ouvi alguns ruídos do tipo, parece que está profissionalizando a igreja, mas eu tenho no coração que eu quero servir ao Senhor, eu quero adorar. Então eu sempre cantei lá em casa. Eu cantava na minha outra igreja, agora vocês estão querendo fazer um teste. O Marquinhos mencionou aqui, né? Parece o The Voice. Como lidar com esses ruídos? Qual que é o lado negativo disso? E se essa é a melhor forma, como é que funciona na prática de vocês essa audição, essa captação de novos instrumentistas, de novos músicos? E como dizer não quando precisa? Né? Eu acho que são perguntas importantes nesse processo de seleção, de envolvimento e de, entre aspas, envio, que é para o serviço. Né? Quer falar? Pode falar comigo. Tem certeza? Sim. Tá. Algumas igrejas têm, quando, por exemplo, a pessoa está se preparando para se tornar membro da igreja, ela tem ali algumas pautas que a pessoa preenche e ali tem as áreas que ela poderia ou gostaria de servir, né? E aí a pessoa, ao
se tornar membro, por exemplo, tem o ministro de música, né, o líder de louvor, ele recebe a lista de pessoas que se prontificaram dentro dessa área, né? Então chega para mim, no caso, e aí eu tenho acesso a essas pessoas de começar a caminhar para a inclusão na equipe de louvor. Quando a equipe de louvor está fechada, e nós vamos entrar num outro detalhe desse fechado, né, que dá uma impressão que montou-se uma panela, mas não é. Quando a equipe de louvor está fechada, quando eu falo fechado, existem finais de semana e horários dos cultos em que já tem uma escala pronta. Não tem como eu revezar os músicos, porque já está cheio, né? E aí eu volto a fazer essas audições daí uns 6 meses. Por quê? Porque eu vejo também a maturidade da equipe que eu tenho já em atividade, para ver se eu consigo pegar alguns elementos e montar uma nova equipe e colocar os que estão na fila para aquela equipe já concretizada, né? Já está ali firme fazendo o trabalho. Eu me deparo algumas dificuldades às vezes. Por quê? Porque os meninos se tornam tão únicos e se forma tanto uma boa banda, o entrosamento é tão real que eles ficam realmente inseguros de receber pessoas novas, né? Só que no processo de seleção eu capto próprios elementos da banda para me ajudar na audição. Ou seja, não está chegando um estranho. Eu ajudei a colocar esse cara, né? Então ele não pode ser reativo negativamente para não querer que o cara se torne parte daquela família, né? Um outro aspecto legal para a gente fazer isso, e eu faço e dá certo, é um encontro periódico com todo mundo. Por quê? Vamos supor que a minha igreja tenha 2, 3 equipes. É muito difícil você unir essas equipes num ambiente. Então, eu promovo alguns encontros num sábado de manhã, um piquenique, alguma coisa assim, né? Esses dias lá na igreja a gente fez um café da manhã, foi maravilhoso. Cada um levou um pouquinho de coisa que gostava e sobrou até para o culto da noite depois do ensaio. Foi maravilhoso. Então, nesses ambientes é que eu começo a trazer pessoas que já foram aprovadas na audição, né? E enturmar com a galera fora do ambiente de ensaio. Por quê? Que geralmente o ambiente de ensaio é só o ambiente de ensaio. Sim. Às vezes até tenso. Mais tenso. Né? E aí, tem exigência, né? Exato. E aí, às vezes, o ambiente tenso, abrindo o coração, gera mais antipatia, porque eu ouvi a música a semana toda, estudei, que caboclo ali não ouviu. Né? A equipe tem muito disso. Aí não sabe falar pro cara, mas fica com antipatia dele. Fecha a cara. Fica esse ambiente que o cara tá ali na frente, parecendo que tá fazendo mais que uma obrigação, né? Então, esse ambiente fora do ensaio, ele é muito importante para o agregamento, né, desses novos integrantes, né? E a captação, como eu disse, a gente recebe já logo que a pessoa entra para a comunidade, a gente já sabe mais ou menos o interesse. Sinalizou que tem disponibilidade, né? E pode ser gente que já foi servo na música de outras igrejas, que vai passar pelo mesmo processo, né, de seleção ali e tal, né? Eu tenho preparado uma equipe nova, vão fazer agora uma audição prática e eles sabem claramente que eu sento com eles antes, todo mundo, eu sento, tomo um cafezinho, cara. A audição não é um passe para você entrar para a equipe de louvor. Nós vamos conhecer o seu dom, né? Conhecer o seu talento e ver se casa com o que a gente já tem. Não que nós somos os melhores. Às vezes você está num nível aí que, às vezes, pela personalidade do cara, ele não dá abertura para se enturmar com gente que não sabe tanto quanto ele. Né? Tem esses dois lados. Né? E eles já sabem que depois da audição nós vamos ter um tempo para avaliar, ele sabe se vai dar certo ou não. E ele tem que estar com o coração aberto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não entendem que elas vão se expor ao se voluntariar, ao se engajar num determinado ministério. E no caso da música, funciona também com o aspecto do ensino, a pessoa se expõe ao público. O que muitas vezes a gente não leva em consideração é que se estivermos despreparados, se estivermos num local que não é exatamente condizente com os nossos dons, nós vamos nos machucar,
nós vamos nos expor e o serviço não vai ser bem feito. Tem realidades que é melhor feito do que bem feito, Sim. porque é o que tem que fazer, Sim. é o que dá para fazer O com o que recurso se que tem. tem. Exato. Tem esses casos, claro, óbvio, onde você vai ter um obreiro, um ministro, cruzando, cabeceando e comemorando o gol na torcida. Mas nós talvez estejamos falando de casos um pouco mais regulares, onde nós temos pessoas com dons distintos. Essa é para ser a realidade da igreja. Deus dá dons distintos num corpo que é distinto. E muitas vezes a gente esquece isso ou perde de vista que o não pode abençoar. Mas é muito difícil tratar o não, não é verdade? Muito. Como dizer não e como reorientar. Josimar começou a falar sobre isso quando ele vai descobrindo outros talentos que não o da música, ou do instrumento, ou da voz, mas a pessoa de repente tem aptidão por uma coisa, uma facilidade com outra. Parece que é no convívio, né, Josimar? É no bate-papo, é na troca. É no tato. Sem isso talvez fique mais difícil simplesmente dizer não, né? É mais difícil, né? Até porque nós estamos falando de gente, de artistas, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes soa negativo demais para a pessoa, né? Dá a impressão que a gente está desvalorizando a pessoa. Né? Entendo. Né? A pessoa às vezes leva para um lado muito pessoal, né? Isso é pesado, né? E por outro lado, você tocou numa palavra, talvez, será que a gente não está profissionalizando demais, né? Nós temos algumas dificuldades com algumas palavras, né? O profissionalismo mesmo é uma palavra que nós temos muita dificuldade de tratá-la, né? Hoje no meio evangélico ela é pejorativa, né? Isso, ela tem um dom, isso. ela tem um tom. Mas será que a gente também não tem que buscar excelência sendo um pouco profissional, né? Profissional que eu digo é sendo aquele cara de carteirinha mesmo. Eu vou me dedicar a isso aqui. Eu acho que a palavra excelência abarca exatamente Né? esse zelo, né? E tem uma coisa assim, Josimar. Qualquer coisa que você queira aprender, você vai aprender com quem? Com quem faz bem, cara. Isso. Então as pessoas às vezes não entendem isso. Falam, cara, eu tenho um processo que funciona aqui. Eu quero fazer isso bem feito. Eu vou tentar reproduzir esse processo dentro da minha realidade, com as devidas adaptações, concessões, é claro. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar isso. Não é profissional, não é dificultar, não é complicar, é justamente organizar. Se é instrumentista, você sabe disso. O jeito que você pega no violão, as professoras de piano que costumam ser carrasco, né? Esse dedo aí, pá! Né? Cara, mas aquilo... Eu vou nem falar nada. Tem uns professores de violão também. Carrasco, né? Cara, mas depois que você evolui no instrumento, você fala, cara, isso é essencial para o instrumento. Sim. Se você faz o dedo errado no violão ali, não funciona, cara. O acorde não sai. Se você toca com o dedo errado no piano, você vai tocar, mas vai tocar devagarzinho. O dia que você tiver que fazer uma coisa mais difícil, não vai sair. Então a técnica ela existe para te ajudar. Só que quando você está começando, você acha que ela é uma barreira. Você não consegue vê-la como um apoio. Você fala, nossa, mas é difícil demais. Por que né? Por que precisa disso? Eu tenho uma coisa, rapaz, quando eu estava na faculdade de música, tinha uma coisa que me incomodava. Eu acho que falta respeito ao conhecimento. Sabe? Sim. Aquela coisa que você está ensinando a pessoa e parece que todo mundo tá ali, já tá cumprindo tabela, todo mundo já sabe. A gente tinha uma professora que ela era assim, todo mundo odiava ela, eu adorava ela, porque ela era assim, vocês têm que apresentar artigo padrão ABNT. Então é o seguinte, vocês vão, eu tenho X textos no meu curso, tá aqui a apostila com todos os textos no começo do semestre. Todos esses textos eu quero um resumo. Vocês vão fazer para mim um resumo padrão ABNT. Meu Deus, que absurdo, é só... Cara, você não vai ter que fazer padrão ABNT depois para apresentar, então treina. Isso aí. E outra, ela lia o texto de todo mundo. Aí meus colegas começaram a achar, falaram, cara, olha o que você está falando. Essa mulher tem 30 anos de que dá aula. Ela está lendo o texto de um Zé Ruela, igual você, igual eu, e está corrigindo o português. Falei, cara, isso é uma bênção, uma dádiva que você tem. Só que eu era o único da minha turma que achava isso. Você entendeu? Todo mundo achava a mulher insuportável. Então você fala assim, eu acho que falta esse senso também na turma, né? Claro. De falar, poxa, essa pessoa sabe mais do que eu, cara. Se ele tá falando que eu tenho que pôr o dedo assim, eu vou pôr o dedo assim. Se ele, sabe, eu acho que falta um pouco dessa humildade, eu até usaria essa palavra, da gente chegar num contexto e entender isso, né?
porque as coisas funcionam. E eu acho que uma outra coisa que falta o senso crítico próprio, né? Meu pai falou que eu canto bem. Minha mãe falou que eu canto bem. Quero cantar no louvor. Cara, não é que seu pai e sua mãe estão mentindo para você, não, mas você precisa ter uma opinião crítica a respeito disso, né? Eu já tive situação, Josimar, que eu aprovei gente que depois me deu trabalho. Eu também. Eu já fui enganado, assim. A pessoa canta, você fala, não, tá tudo bem. Teve um cara que eu aprovei ele tocando. Eu vi que ele tinha uma limitação, mas falei, não, mas ele tem uma capacidade, ele cantou, tocou. Falei, é porque eu acho assim, a gente está num determinado nível. Eu também não quero só quem está aqui em cima. Eu vou pegar a pessoa aqui, vou ajudar, vou contribuir. Mas é o que você falou, às vezes é uma caixinha de surpresa. O cara chega, mas às vezes o cara não tem humildade, não reconhece a limitação dele. Cara, o primeiro ensaio dele, ele saiu correndo, o ensaio nunca mais voltou, saiu do grupo do WhatsApp. Então foi um livramento. Vazou, mas foi um livramento. Porque na hora que ele chegou, que ele deparou com um negócio ali, que era organizado, a cifra organizada, tudo arrumadinho, ele fez assim, e o cara foi embora e nunca mais voltou. Entendeu? Aí você fala assim, o problema está na organização? É claro que não está. Não está na organização. Mesmo. Então, na pessoa entender. E outra, a pessoa tem que ter a capacidade, cara, não é para mim, pelo menos nesse momento. Eu já tive casos bem sucedidos assim, de tirar pessoas que eu falei, cara, não está no momento, porque é o que o Giovanni falou, está trazendo constrangimento para a pessoa a situação. Aí você fala assim, cara, a gente já tem problema suficiente na vida para você gerar mais um peso e mais um constrangimento. Eu acho assim, é claro que a gente não está aqui divertindo, mas é melhor que seja uma coisa boa, né? Tocar na igreja seja leve, tranquilo, que seja uma coisa, digamos, natural para você, no sentido eu me esforço um pouquinho, mas eu tenho capacidade de executar isso aqui, né? Não vai ser um sofrimento para mim. Porque se for um sofrimento, aí fica um negócio angústia, o né? cara faz cara de sofrer. Exatamente. Lá na frente mesmo, então, assim, o pessoal tem que ter esse senso, assim, esse senso que fala, gente, ó, não é para mim, né? Não tá no meu momento, ou eu tenho capacidade, não tá na minha hora. Tem gente que quer muito e não pode. Às vezes o cara trabalha, viaja todo fim de semana, por exemplo. Aí toda vez que você escala o cara não vem. Fala, pô, é bom músico, toca bem, canta bem, mas eu nunca posso contar com ele. Tem duas palavrinhas que a gente fala, né? Que eu sempre falo. A pessoa tem que estar disposta e disponível. Disponível, né? Se não tiver afinado isso aí, não funciona, adianta, né? não. Aqui na igreja a gente fala uma frase que é assim, né? Pelo preço que foi pago, nenhum esforço é suficiente. É o bastante, né? Grande demais. É grande demais. Então a gente entende que para o Senhor, para o culto a Deus, para o serviço no reino, não é demais pedir e esperar que façamos o nosso melhor, que nós nos esforcemos. Então talvez o problema, ouvindo vocês falar, não é ser trabalhoso, não é ser custoso. O problema é a gente não querer dar o nosso melhor. O problema é a gente não querer o suficiente, fazer o mínimo, fazer o que está ao nosso alcance. Não é uma questão de fazer o impossível, fazer com perfeição inalcançável, mas esperar que quem está envolvido, para quem está fazendo, faça no seu melhor. Se esforce no melhor que pode, porque a causa vale, o objetivo vale, né? É em nome do Senhor, é para a glória dele, é para que a igreja cante, é para que a igreja cultue, é para pregar o evangelho através da música, é para exaltar o nome de Jesus, ou seja, é algo muito especial. Como eu não vou me esforçar ao máximo? A motivação que rege a nossa ação, né, velho? O tamanho da minha motivação é que vai me levar a agir de acordo com isso daí. Eu tento definir um mínimo, assim, né, Josimar? Cara, você é cantor? O que eu espero de você? Espero que você saiba a letra da música, espero que você saiba a melodia da música, espero que você cante afinado. Se você tiver esse mínimo, podemos dizer que você é um cantor e você tem condição de estar com a gente. Mas quando a pessoa não tem isso, o que você faz? É o mínimo, né? Eu toco violão, tá? Mas eu sou muito ruim de ritmo. Cara, tem que ter ritmo para tocar violão. Se não tiver, não vai funcionar, né? E a gente às vezes quer ver as pessoas tentando. Sim. Na paternidade, na sala de aula como professores, tudo que a gente está instruindo alguém, tudo que a gente for fazer no papel de instrutor, de professor, de líder, acho que uma coisa que a gente espera ver na pessoa que está ali é que ela está se esforçando, que ela está tentando.
Porque como vocês comentaram, às vezes a pessoa chega para o ensaio e não se deu o trabalho de escutar a música que ela pretende cantar. Exato. Porque uma coisa que nós temos tido, não só no ministério local, mas eu vejo também na teologia do culto, em outras igrejas, em outros locais, a preocupação de ter a igreja cantando. Ou seja, quem está ali na frente não está apenas numa condição de performar alguma coisa e apresentar, mas também de conduzir, de chamar. Então você está assumindo uma responsabilidade, de falar, faça como eu faço. Eu vou levar você a cantar comigo agora. Eu acho que quem está ministrando na frente está fazendo isso. Vem, vamos cantar juntos. Eu vou dar o tom aqui. O instrumento vai dar o ritmo. E a gente no coro vamos fazer a igreja cantar. Né? Na banda ali vamos fazer a igreja cantar. Você está assumindo essa responsabilidade. Você não se deu o trabalho de ouvir a música. Então a gente quer ver o mínimo de esforço, de envolvimento. Né? A gente muitas vezes vê uma pessoa que fala que a intenção basta. Porque no seu coração ela louvou a Deus. Ela foi sincera, né? Isso. Muito sincera. E com certeza... Tá preparado. É verdade. Com certeza. Sim. Muito dificilmente isso não vai ser sincero. Agora, nós estamos assumindo uma responsabilidade ao estarmos num grupo de louvor, de conduzir a igreja, de falar, pode vir atrás de mim que eu vou... liderar você nisso, eu vou conduzir você nisso. Né? Então tem uma responsabilidade que precisa ser levada em conta. No ensino é da mesma forma. Quando alguém assume a responsabilidade de orientar alguém no ensino, numa aula, num estudo bíblico, ela está dizendo, deixa comigo, eu te guio por esse caminho. Vou me preparar e vou te guiar. Isso, pode confiar. Não estamos falando aqui de algo excepcional. Sim. Estamos falando daquele propósito, daquela aula, ou daquele momento de louvor, daquele culto. Você está assumindo uma responsabilidade, né? Não basta vivermos de intenção. Eu tenho no meu coração que vai ser uma pregação maravilhosa, porque né, eu tô em paz com Deus, eu tô bem com Deus. Não, você tem que se preparar, você tem que conhecer o texto, você tem que conhecer a quem você está falando e de quem você está falando. Né? Eu tenho assim, bastante resistência e preocupação quando eu chego em algum lugar, algum culto para participar, e tem aquelas pessoas que falam, eu gostaria de pedir uma oportunidade. Né? E já vivenciei, né? Isso muito, de sair totalmente do contexto, né? do que está acontecendo ali, e de gerar confusão mesmo, da pessoa não saber o que está fazendo ali. Né? Eu tenho muito medo desse, entre aspas, improviso na rédea do espírito, sabe? Em nome da liberdade, em nome da liberdade. E acaba que você joga por terra, às vezes, para um visitante que está ali sedento de ouvir o que Deus tem para dizer para ele, inclusive através das músicas que a gente está ali direcionando para a igreja vir junto. Né? Quantos relatos a gente já ouviu? Você falou em canto congregacional, pastor. Quantos relatos a gente já ouviu de gente que estava passando na porta da igreja, ouviu a igreja cantar e entrou movida pelo Espírito de Deus. Né? E hoje você passa na porta de algumas igrejas. Belo Horizonte acontece muito, porque tem uma rua lá perto da minha mãe que tem 19 igrejas. Uau. Que isso? Então assim, era bar, graças a Deus, né? Não é bar mais, né? Mas às vezes você olha lá para dentro, tem 5 pessoas, 3 pessoas e uma caixa de som com um som ensurdecedor e tudo desafinado, fora do ritmo, aquele negócio, você não consegue entender a letra do que está sendo cantada e vira alvo de quê? De zombaria. Né? Então, nós propomos para a igreja cantar coisas profundas, mas coisas simples, em que todo mundo possa participar. Excelente. Desde o leigo ao cara mais estudado na música possível, né? Ao doutor. Né? E a ideia é exatamente essa. É você estar com o cajado da música nas mãos, né? E você está ali conduzindo a igreja, não colocando pedras com aquele cajado, entende? O cajado ele serve para quê? Para tirar as pedras do caminho, não para colocar. Então, quando você consegue esse objetivo da igreja vir cantar junto, tem uma matemática que eu falo o seguinte: mais igreja, menos banda é positivo para a banda. Mais banda, menos igreja, negativo para a banda.
Olha aí. Né? Então, assim, esse papel do conduzir, esse é essencial. Mas para conduzir bem, você tem que estar com o cajado. O que eu falo que é o cajado? É a autoridade. Como que você adquire autoridade? Você precisa estudar. Confiança, né? Confiança. A pessoa olha nos seus olhos. Né? É legal ver uma pessoa na frente da igreja com os olhos fechados. Mas, às vezes, eu abordo essas pessoas, cara, você precisa olhar mais para a igreja. Conduzir. Conduz o coração do irmão Joaquim. Né? Isso é muito sério. Josimar, uma época eu gravava multitrack, assim, a gente às vezes grava, né, do louvor, e tinha uma época que eu inspecionava mesmo, né? Eu gravava assim. Fazia ultrassom. Cara, tinha dia que você pegava a pista de voz de um back vocal, parecia, já viu criança quando tá aprendendo a falar e só fala o final? Só o final. Você fala, cara, a pessoa não sabe a letra da música, mas ela tá lá em cima com o microfone. Eu, assim, me recuso a imaginar que a pessoa tá ali, quer aparecer porque tá com o microfone na mão, tá na frente da igreja. Eu chego a pensar que tem gente que às vezes quer isso, entendeu? Porque você fala, cara, como que a pessoa sobe pra cantar sem saber a letra da música? Impressionante, assim, todos os finais de frase, não sabia as palavras. Isso. É isso. É isso. E já teve gente que quando eu mandei chorou. Nossa, mas assim, é isso. Eu falei, olha, mas que é atitude isso. legal, eu vou fazer isso também. Eu falei, é isso que você cantou domingo. O choque, né? O choque é muito grande. Isso revela onde o coração está. Sim. Porque se você está disposto, não está fazendo bem feito, não está conseguindo conduzir a igreja, mas é ensinável, é tratável, a gente avança. Agora, pode ser que isso também revele que o coração só aceita aquela função, aquele serviço. Eu quero servir na igreja, mas tem que ser como líder. Tem que ser como líder da banda. Tem que ser nessa posição. Aí talvez nós não estejamos falando de serviço. Porque servir é coisa de servo. Servo não escolhe trabalho, né? É certo que Deus nos dá dons. É certo. Esses dons precisam ser usados até por uma questão de fidelidade ao Senhor. Mas quando eu começo a escolher muito a posição, a condição e me revelo não ensinável, eu acho que na liderança do louvor a gente começa a perceber oportunidades de pastoreio. E aí talvez seja importante vocês terem um acompanhamento da ação pastoral na igreja presbiteriana como a nossa. Às vezes você ter líderes presbíteros presentes, caminhando com os ministros de música, com os líderes de grupos, para ajudar no pastoreio dessas pessoas que vão ali demonstrando aspectos do coração que precisam ser tratados. Porque no louvor nós temos algumas tentações muito peculiares. Cada esfera da igreja e da nossa atuação vão revelar aspectos peculiares da nossa tentação, do nosso caráter. Mas o louvor ele pode esbarrar muito com a vaidade, com a exposição né, pública. São dons muito seletos da arte e isso pode nos pegar. Nós somos humanos, o coração é muito enganoso. Vocês percebem que lidamos com esse nível da espiritualidade com os envolvidos ali e que carece de pastoreio sempre? Demais. A gente vai ficando mais velho, vai aprendendo, né? Geralmente uma pessoa nunca é de um jeito, uma coisa só, ela é daquele jeito em tudo. Então geralmente a pessoa que é desorganizada, ela é desorganizada em tudo. Não tem jeito. Então essa postura do coração, ela é muito reveladora até do entendimento de Cristo, entendimento de Deus na vida da pessoa. Né? Porque quando ela entende, é uma pessoa mais madura, tem entendimento cristão, isso influencia muito na postura da pessoa. E dentro disso que você está falando, uma das grandes dificuldades que nós temos é ter pessoas repreensíveis, né, Josimar? Claro que a gente precisa ter tato para falar, cuidado. Com Rapaz, certeza. eu piso em ovos, assim, eu faço de tudo. Mas chega um momento que você tem que repreender, não no sentido de... Talvez nem seja a palavra. Né? Às vezes você precisa avaliar o que a pessoa fez, você precisa considerar, você precisa sugerir. Fala, mano, ó, nesse momento que vamos fazer isso, tudo bem? Ó, o som da sua guitarra nessa música não tá bom, vamos achar um som melhor nessa música? Quer dizer, tem hora que alguém tem que falar isso. Sim. Porque se você chega numa situação onde ninguém pode falar nada, como que a gente anda pra frente, né, Josimar? Não consegue, né? Você fica a gente não consegue, se você não pode observar nada, fica difícil, né? Porque a pessoa não aceita nenhum tipo de repreensão, então a gente realmente não consegue avançar.
Então a gente precisa adquirir essa confiança, sabe? A confiança assim de que a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer, ninguém está aqui porque quer massacrar você, acabar, não, mas existe uma responsabilidade. Eu costumo usar um exemplo da palavra, né? O pastor, ele é responsável pela pregação dele, mas ele é responsável pela pregação que acontece na igreja também. Sim. Isso aí. É o contexto. Então, todo. assim, se ele chama um pregador e o pregador me solta uma grande heresia, de uma certa forma é responsabilidade do pastor. É claro que imprevistos acontecem, mas assim, todo mundo tem uma linha, né, pastor? Quando a pessoa anda numa linha, dificilmente ele sai dela. Então, assim, o pastor tem essa função, não só de pregar, mas de zelar pela pregação da palavra. Na igreja presbiteriana é tudo. Sim. Até do que se canta. Isso. Cantou heresia, é culpa do pastor. Do pastor, exatamente. Essa é a responsabilidade. Então, é muito Tem importante. pastor nessa igreja, não, os caras exatamente. cantando essa música aqui na igreja presbiteriana. É isso aí. Aqui na igreja a gente tem falado isso. Precisamos conduzir. Sabe? A gente tem se esforçado bastante nessa direção. Enquanto não estivermos ouvindo a igreja cantando e cantando bem, nós não chegamos lá enquanto grupo de louvor, enquanto a banda ali. Nós precisamos ouvir a igreja cantar. Aqui a gente, numa música ou noutra, temos a marcação com palmas. Não são em todas as músicas, algumas nós temos. Até nisso a gente tem visto a necessidade de conduzir a igreja. Porque... já viu quando tá se batendo palma numa marcação e tá batendo em contrapasso da caixa da bateria? Sim. Aí quem entende reclama. Então, mas a responsabilidade é de quem tá lá na frente. Exato. O baterista tá fazendo a parte dele. É isso. Mas o dirigente ou as vozes que estão ali na frente é que tem que mostrar que aquela é a palma certa e que parte da música se executa isso. Sim. Porque se lá na frente você para de fazer... Lembra quando tinha os gestos? Né? Lembra quando tinha música que tinha gesto? Sim. Eu não sinto saudade não, mas tinha música que tinha gesto, né? Então, Tinha? Então, muito engraçado. se lá na frente você os faz, a igreja vai te seguir. Sim, sim. Mas se você não os faz, a igreja não tem obrigação de fazer. Porque nós estamos como espelho ali, nós estamos dizendo o que é que tem que acontecer. Se vai ter divisão de vozes, é a banda que vai dizer quando é que entra uma voz, quando é que entra outra. Um hino, por exemplo, pode ser regido. Né? Por que não conduzir a igreja como fizéssemos uma regência? Porque é uma condução. Então, a gente tem tido essas duas máximas, estamos querendo chegar lá. Né? Não que temos alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que para trás ficam e vamos para o mundo alvo. A gente quer ouvir a igreja cantar. E a gente quer conduzir a igreja de uma forma que a gente... Opa, a igreja está cantando. Aí nisso, algumas coisas tem... Eu não sei o que vocês pensam, né? Mas a gente tem pedido para que se repita algumas músicas. A igreja tem que aprender. Se todo domingo tem música nova, como é que a igreja vai cantar? Graças a Deus, na comunidade local, estou falando bastante daqui porque é o exemplo que eu tenho, né? A gente tem tido novos membros chegando, visitantes sempre. Claro que esses vão ter uma curva de aprendizado maior, mas a própria igreja precisa saber os seus cânticos. Então, se sempre estamos com músicas novas, e por um lado isso é muito importante para enriquecer, para aprofundar, para conhecer coisa boa e ensinar, por outro lado a igreja vai ter dificuldade de aprender e então cantar junto. E a igreja cantando junto esse é o canto da igreja. Isso. Esse é o coro da igreja. Essa é a musicalidade da igreja e não daquele grupo. Sim. Isso acaba gerando aí e formando uma identidade da igreja. Né? Eu sou muito favorável de repetir músicas a ponto que a igreja aprenda. Né? E é maravilhoso quando a igreja canta. Né? Ouvi um pastor dizer, é o céu na terra. Né? Ouvir a igreja cantar, bater a palma no tempo certinho, pra gente que é músico, né? Dá quase que a gente sofre de toque, né, com aquilo ali, né? E é muito importante, pastor Giovanni, para a equipe entender a importância das tonalidades das músicas. Né? Eu percebo nas músicas mais novas tonalidades altíssimas, né? Antigamente o povo reclamava da altura dos hinos, né? E aí a gente fez toda uma readaptação para o tom aqui no Brasil, né? O clima é diferente, tudo é diferente.
Mas hoje também eu vejo essa mesma dificuldade. As mulheres estão cantando igual aos homens e os homens igual às mulheres, né? Estão cantando todo mundo oitavado demais. E eu sinto falta do soprano, né? Do mezzo-soprano cantando as músicas. Isso traz um tchan para a igreja, assim. Ela cria identidade, né? O soprano é a voz mais aguda, né? Que traz a melodia para a igreja. E quando a mulher canta, é essa voz. E as crianças, principalmente, que eu estou falando de igreja, estou falando de todos os públicos, né? E a criança, ela tem muito mais facilidade de aprender ouvindo uma mulher cantando do que um homem cantando. Porque o homem, a modo grosso de dizer, canta grosso. Né? E a criança ainda tem uma voz aguda. Né? Então, quando ela ouve uma mulher cantando, identifica mais, né? Aprende mais rápido a melodia. Né? Olha aí. E a igreja em si é assim. Né? Não é todo mundo ali que tem música na veia. Né? Mas se ouve as oitavas no lugar certo, fica muito mais clara para a igreja aprender determinadas músicas, né? Então, é uma dica assim para os líderes de música adaptarem as músicas para o canto congregacional. Legal. Né? Porque não é porque o fulano... Como que se escolhe, né? Fulano canta nessa região. Né? Então, coloca o cara para cantar e acaba ele fazendo um solo. Região de voz. De voz, dizendo, isso. Né? Uma região vocal. E ele consegue alcançar determinadas notas mais altas. Então, põe ele para cantar essa música, né? E acaba que a igreja fica em pé assistindo o cara cantar. Né? Então, esse ponto dessa sua colocação é perfeita. De quando a igreja estiver cantando, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Porque muitas vezes a gente escolhe a música assim, escutei ela e gostei, vamos cantar na igreja. Isso. Mas nem sempre os álbuns são para cantos coletivos. Exatamente. Às vezes você tem cantos, até com cânticos, né? Com conteúdo que não serve para a coletividade. Eu acredito que tem espaço sim para cânticos individuais ou mais personalistas, no sentido assim como os cânticos de Davi, onde ele falava do coração dele, da tristeza dele ou da alegria dele. Acho que tem espaço para isso no culto, em alguma medida. Mas, no geral, nós estamos falando de uma adoração coletiva. Isso. Então, é de muito bom tom que, majoritariamente, a letra, o cântico, o conteúdo, reflita a nossa comunidade, a nossa coletividade. E às vezes nós pegamos certos produtos artísticos, certas músicas e composições que foram feitas para serem apreciadas como um produto artístico. E a gente, ao inseri-los sem essa consideração, a gente atropela o fator coletivo. Exatamente. Isso funciona para a comunidade, funciona para a coletividade, funciona para o canto. Tem músicas que são mais fáceis para isso, parece, né? E músicas que parecem ser impossíveis da igreja cantar. Sim, exatamente. E é tão interessante, Marquinhos, não sei se você já viveu essa experiência de quando a gente adapta um tom para a mulher cantar, a mulher vai e reclama. Nossa, mas tá muito miado. Né? Mas não é que tá miado, é que ela já desacostumou a cantar na região dela. Aí dá a impressão que tá miado mesmo, né? Que é muito mais agudo, mas não que ela não vá alcançar do que o que ela geralmente... Dentro disso que você está falando, tem um erro que é extremamente comum, eu tenho certeza que eu vou falar e você vai falar, acontece comigo também. É o seguinte, quem está dirigindo o louvor tem que cantar a melodia. Porque é o microfone mais alto, é o que aparece mais. Se você está ali com o microfone na mão, cantando, conduzindo o povo, aí de repente você começa a fazer uma segunda voz altíssima no meio do louvor, fica um negócio esquisito, não fica? Já aconteceu com você, não aconteceu? Demais. E outra, hoje em dia nós vivemos aí a realidade do digital, né? Quando você vai ouvir a transmissão... Nossa, fica feio demais, Então assim... A música é a melodia, né? Você sabe disso. Nem a harmonia é a música, né? A harmonia ela pode ser mudada, né? Mas a melodia não. Exato. Então a melodia é a música. Então a pessoa que está conduzindo, ela tem que cantar a melodia. E aí se o tom original, por exemplo, não é bom, você tem que achar o tom que funciona para ela conduzir a melodia, né? Fazendo a média ali com a igreja, claro. Mas a pessoa que está na frente, ela tem que ter a capacidade
que é o que eu falei, é o que se espera do cantor, né? Ele tem que dar conta de cantar a música, Isso aí. né? Porque senão fica ruim. E fazer a segunda voz mais alta do que a primeira é uma catástrofe, né? O dia que vocês quiserem saber E como é você que é. acaba fazendo a igreja se perder. Sim, se perde. Né? Ela, às vezes até conhece a música. Às vezes aprende a melodia Mas errada. é outra música, achei que era aquela, exatamente. mas não é outra música. Não é. Então isso é um erro muito comum também, assim. O pessoal às vezes perde um pouco essa noção, né? E às vezes passa tudo pro técnico. Eu falo, olha, você está dirigindo, quer fazer segunda voz? Afasta seu microfone e alguém tem que assumir a melodia, porque senão não dá certo. Você não pode abandonar a melodia, né? Tem que ser bem combinado. Tem que ser bem combinado, Perfeito. mas na prática é difícil de implementar isso, não é fácil não. Vamos lá, vamos falar de algo importante agora, nesse espaço final nosso. Eu estou na minha igreja, sou um pastor, sou um líder, estou trabalhando, servindo na música, ou sou dirigente. Como que eu devo fazer um bom ensaio? Me dê um passo a passo para eu avaliar o ensaio que eu ando tendo e poder propor melhoras no meu grupo de louvor, nos grupos que estão debaixo da minha liderança, seja eu pastor, líder, enfim, como eu disse. Mas como seria um bom ensaio viável? Ok. Eu amo ensaiar. Eu amo ensaiar. Mas eu gosto de ensaiar metodicamente, com todos os protocolos possíveis. Como eu trabalho o ensaio? Eu trabalho o pré-ensaio. O pré-ensaio ele é muito importante, né? Eu preparo um kit para a banda, onde ali vai tudo mastigado para eles. Eu tenho as cifras das músicas que eu vou tocar, tenho os arranjos todos escritos ali, cifrados, né? Que não é todo mundo que lê a partitura. E quando eu tenho um instrumento melódico, por exemplo, uma flauta, um sax, uma guitarra, né? Eu costumo fazer solfejando o que eu quero que o cara faça. Por quê? Porque às vezes o cara vai querer criar na hora. Isso vai prejudicar um tempo do meu ensaio. Então o pré-ensaio ele serve para discutir o esboço da música. Legal. Né? Então eu faço um mapa da música, onde eu tenho introdução, verso 1, verso 2, né? O refrão, ou parte A ou parte B. Sim. Quantas vezes vai cantar a parte A? Vai ter algum solo de algum instrumento? E sabe como eu faço isso? Da maneira mais simples possível. Eu pego o meu violão e pego o celular e gravo. Eu escrevo a música, gravo e vou falando aqui o que eu quero da minha equipe. Muitos líderes não têm esse recurso de ser músico ou de tocar um instrumento e ter esse recurso de gravar, né? E o que eu sugiro que ele faça? Chame, é até bom. Pede ajuda, né? Pede ajuda a alguém que toque um teclado, um violão, né? E, cara, a gente pode ir para a igreja essa semana para a gente montar o nosso repertório. Isso é tão importante, mas é tão eficaz. Não tem por onde dar errado. Quem toca 1 ano e quem toca 20 anos vai tocar a mesma coisa. Legal. Né? Isso chama-se pré-ensaio. O que a gente faz também? A gente pega um link do YouTube, pega a letra e manda para o pessoal ensaiar em casa. Só que acontece muitas vezes que a banda de referência, vamos supor, banda A, que é a referência, tem uma formação, né, e um arranjo feito para aquela formação de banda. Tem uma orquestra, tem 2 guitarras, tem 3 violões, 5 teclados, enfim. Quando chega na realidade da minha igreja é uma igreja pequenininha, eu tenho um baixo, um violão e uma bateria quando eu tenho muito. E aí eu pego aquele arranjo X da banda A, eu desmotivo a banda ao invés de motivar. E não sou igual, né, José? Não sou igual. Aquele arranjo foi feito para aquela outra realidade. Então, o líder ele precisa se dedicar muito nisso aí, né? Para fabricar o pré-ensaio. Legal. Ele precisa estudar, né? Eu trabalhei um tempo com uma equipe de louvor que não era uma equipe fixa. Eu tinha que depender da escala de trabalho de alguns integrantes e só, às vezes, na semana eu tinha acesso àquela escala. Então eu montava de acordo com a minha realidade. Aí eu comecei a fabricar esses arranjos de acordo com aquilo. Então o pré-ensaio é o que vai proporcionar um bom ensaio.
Aí você chega no ambiente do ensaio. Pontualidade, que é essencial, organização do ambiente, o clima do ambiente, né? A passagem de som tem um protocolo, porque esse negócio de você chegar no ensaio e todo mundo ficar tocando na mesma hora, 15 minutos de ensaio, o seu cérebro já não vai assimilar o que você vai ensaiar, porque tem muito barulho, muito ruído, né? Então você tem uma passagem passo a passo, bateria, baixo, teclado, guitarra, violão, instrumentos de melodia e, por fim, o vocal. Quando você usa essa ordem, né, o Marquinhos tem muita experiência com gravação, geralmente é assim que a gente faz, você cria um ambiente agradável e leve. Por quê? Você usa duas palavrinhas, educação e paciência. Vai chegar a minha vez. Sim. Então, eu passo o som, você cria uma boa comunicação com o técnico de som, que geralmente é rixosa essa relação nas igrejas, né, nos ambientes. Você cria essa boa relação, o cara sabe para quem que vai olhar para passar o som, ele vai poder falar assim, não, agora é a vez do guitarrista. Ele tem 5 minutinhos ali para organizar os bancos de efeito na pedaleira, ele vai ter o tempo para ele fazer, para querer o timbre. Então, você falou de passo a passo, tem esses detalhes passo a passo. Legal. E aí sim, a gente vai passar a primeira música. Vamos passar a introdução só. Vamos com paciência. Às vezes, o seu ensaio de 5 músicas, você vai gastar ele no grosso 50 minutos, ensaiando bem ensaiado. Por quê? Porque fizemos um pré-ensaio. Organizou antes, né? Organizou antes. Eu decorei o texto que eu vou falar. Um ensaio de 50 minutos é bom. É muito bom. Eu decorei o texto que eu vou falar. Então, eu já sei a hora que eu vou entrar para falar esse texto. Sim. Então, se cada um romper esse é capricho, não no pejorativo, mas esse capricho, fazer a margem certinha do caderno, não tem por onde dar errado. Legal. O dever de casa, né, que a gente chama, né? Casa. Quando faz, funciona. Isso aí é muito importante. Eu vejo assim, às vezes aqui na igreja a gente produz um material também que é muito organizado. Eu geralmente, Josmar, nem pergunto pro pessoal se eles estudaram, porque eu sei, né? Você sabe se o cara estudou ou não, então geralmente... O cara já entra na frente ali atrás, ali assim, ouvindo no celular a música que era pra ter ouvido. Exato, em casa, né? Não escutou. Isso não acontece, não. Não, essa é lenda, né? Pois é, então a gente vê assim, eu sempre falo, a gente é o técnico, né? Mas o técnico não entra em campo, né? Quem entra em campo é o jogador. É isso aí. Então o jogador tem que estar preparado. Se ele não está preparado para a partida, não tem jogo, né? Então é assim que funciona. Precisa realmente fazer o dever de casa. Dentro do que você falou, a gente tem um entendimento que é importante, assim, e é simples de entender. O que é uma boa música, né? O que é uma música bem tocada? Uma música bem tocada é uma música que tem instrumentação adequada, um arranjo adaptado para a realidade do grupo, isso, né, que você falou, e uma música que tem a dinâmica. Eu vejo muito em igreja, assim, você vai cantar uma música lenta, começa a tocar, o povo já abre a boca e canta forte do começo ao fim, sem parar, sem dinâmica nenhuma. Então a música termina do mesmo jeito que ela começou, né? Ela não cresce. Sim. Então, assim, não tem essa preocupação de ter esse crescimento na música. A música, o arranjo, ele te conduz emocionalmente, né? Sim. Na música. É intencional. Exatamente. Então, essa coisa de começar ali e vai crescendo, isso dá um envolvimento da pessoa, né? Tem gente que usa isso para manipulação e funciona, né? Porque mexe com o emocional da pessoa, né? Ritmo, tambor, pensa, o cara faz tambor, a música cresce, depois você joga o cara no chão, joga lá em cima de novo. Então, assim, mas uma boa música, ela tem que ter esses elementos, né? Tem que ter a dinâmica de voz, dinâmica de instrumento. E para isso a gente precisa aprender a ouvir, né? Voltando ao que a gente já falou aqui. A gente precisa aprender a ouvir. Eu toco guitarra, me mandou o link da música tal. Deixa eu ouvir o que a guitarra faz nessa música. Depois, se eu quiser botar, porque tem isso, né? Eu quero tocar do meu jeito. Tá, cara, mas aprende do jeito dele primeiro. Vê o que o cara fez. Aí depois, se você tiver uma proposta melhor que a dele, aí você faz. Mas se você não tiver, faz pelo menos a dele, né? E muitas vezes é simples. Sim. Teclado, por exemplo, você tem as músicas são, a gente chama de groovada, né? Às vezes a gente acha que tem nota demais, mas às vezes é nota de menos. O cara tá segurando a harmonia ali, pá, de levinho. Aí a bateria, o baixo que dá o swing do negócio, né? E o teclado às vezes não tá fazendo muita coisa. Aquela guitarrinha... A célula é simples. É simples. Né? E o som soa bem, né? Por quê? Porque tá encaixado, né? Agora, se o teclado começa a guitarra, o violão...
aí vira uma briga, não acontece nada, né? Salva. Não acontece nada. Então, a gente precisa aprender a ouvir entender que isso faz a música ficar bonita, interessante para as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: vai ter comida, vai ter música no culto. Todo culto que você vem tem música. Se essa música vai ser boa ou vai ser ruim, é o nosso preparo, a nossa organização que vai determinar. Vai ter música de qualquer jeito. Isso. Todo culto tem música. Então o privilégio nosso é o quê? Oferecer uma boa música. É isso aí. Uma boa música que leve as pessoas para esse lugar que a gente quer, de cantar, de adorar. Cara, não tem jeito. Aqui na igreja, o dia que o louvor é melhor, é diferente. Termina o culto, as pessoas vêm falar, nossa, hoje foi A gente tem um demais. pouquinho de resistência, mas parece que tem uma atmosfera. Tem, cara, é diferente, sabe? Não é diferente? Um dia o Giovanni estava pregando, falou de uma senhora que converteu e o quintal dela era super bagunçado. Quando ela converteu, a primeira coisa que ela fez foi arrumar o quintal dela. Olha aí. Entendeu? Você fala assim, cara, Né? Deus não gosta de bagunça, cara. Isso aí. Deus não gosta de bagunça. Nem de Chega som ali, alto. nem som alto, nem desorganizado. Tudo tem que ser na medida, né? Você subir lá em cima para ficar dando na trave, você fala assim, poxa, você teve a semana inteira para se preparar. E eu falo, pessoal, desrespeito, no mundo, né, entre aspas, você sabe, Josimar, você vai num show, você toca 20 músicas, 30. Na igreja você toca 5, cara, 6. Rapaz, né? É muito olha menos. E olha que isso aí é uma boa parte da liturgia dos nossos cultos. Como que a gente não pode dar importância Exatamente. pra isso aí, né? Você pensa, a gente tem uma pregação de 40 minutos, em média, e tem 5 músicas, cara, espalhadas no culto. Se você põe 3 minutos Tem em que cada ser um música, tempero, 5 é muito tempo. Então, assim, é um privilégio, entendeu? É um privilégio. Eu falo para as meninas, né, as senhoras do hino também, falo, olha, gente, a gente tem uma chance de tocar o hino. Nós temos que tocar o hino bem. É isso aí. E tem hino que é difícil, você sabe disso. Tem hino que é difícil de tocar. E ler aquele hino na hora é difícil. Precisa preparar. Tem que entendeu? É uma chance que você tem. Vou tocar um hino do piano. Cara, tem que estudar. Exatamente. Tem que chegar ali e tocar o hino. Pra valer, né? Então, assim, porque se Deus merece, Ele merece mais do que isso. É isso aí. Né? O motivo básico é esse. É isso aí. A igreja, o cristianismo e a música sempre andaram juntos. O cristianismo, por excelência, é artístico. No mínimo, com a música. Às vezes, infelizmente, tão somente com a música. Deveria ser ainda em muitas frentes artísticas. Mas pelo menos na música nós temos um bom histórico de envolvimento, desde sempre. Desde o tempo da, permita-me, Igreja do Antigo Testamento. E não é diferente na nossa história recente. A igreja promove música e promove músicos. Né? A igreja é um celeiro de novos instrumentistas. Parece-me que isso está mais difícil hoje. Parece que já foi mais convidativo, mais fácil envolver crianças, adolescentes na música. Como continuar mantendo essa bola alta, né, da promoção da música, de novos instrumentistas? Acho que o cristianismo tem esse papel ainda de fomentar música, de fomentar instrumentistas, de fomentar a arte, né, da música. Como manter isso vivo na igreja local? Seria o caso de termos escolas ou de só apenas pegar pessoas prontas? Como é que vocês enxergam isso? E como transpormos esse desafio de renovar a geração de instrumentistas, renovar a geração de músicos? Será que a igreja é um lugar também de ensinarmos instrumento, ensinarmos voz? Como é que vocês enxergam? A igreja é totalmente esse ambiente. Aliás, deveria ser, né? A igreja, ela deveria ainda ser o celeiro de pessoas de bom caráter, né? A música, a arte, ela ajuda nessa formação, né? E se tratando de um âmbito geral, hoje em dia a gente vê essa degradação cultural e artística não só na música, né? A gente vê isso nas próprias construções dos templos, onde antigamente tinha-se um capricho, né, das pinturas, dos acabamentos, né, do que tinha toda uma história estampada nos templos ali, a acústica era pensada, né, e tudo para quê? Para a glória de Deus. Isso aí. Né? E quando hoje a gente vai falar
de música nas igrejas, parece que esqueceram dessa capa, sabe? Da beleza, né? E onde que eu fabrico essa capa linda, essa arte maravilhosa? É exatamente na escola, né? E eu sinto falta ainda, né? Por exemplo, às vezes a igreja está disposta a pagar aula para as pessoas, né? Graças a Deus que muitas igrejas ainda têm essa visão, e as pessoas não se voluntariam para poder ter aula, mesmo assim. Não é questão tipo assim, de graça ninguém valoriza. Não, a pessoa vai contribuir ali com uma quantia, a igreja está pagando 60%. Mas a pessoa não engaja naquilo, né? Mas o caminho é exatamente esse. Voltemos lá atrás, onde eu falo que as pessoas precisam ver o que gosta como espelho, né? A gente precisa saber influenciar essa nova geração a ponto deles quererem se envolver com o que a gente está oferecendo. Será o que eles estão vendo através de nós? Opa. Né? Será o que a minha banda está transparecendo na frente da igreja? Sim. Uma insegurança? Um motivo de chacota? Por que os meninos, os mais novos, não estão aparecendo? Você vê uma lacuna gigantesca de geração que não participa do departamento de música de uma igreja. Você vê ali os meninos indo para o lado do jogo, para o celular, né? Tudo virtual. Mas, quando você fala de um instrumento musical, parece que ficou tão distante no tempo, né? Então, quando eu era criança, só um parênteses dentro da sua fala, os jovens da minha infância, os adolescentes da minha infância, parece que todos queriam ter uma banda de garagem. Olha só. Uma banda de rock de garagem. Eu era criança e vi os adolescentes falar sobre isso, os jovens falar sobre isso, né? Eu acho que esse assunto parece que ficou referência e inspiração, né? Sim. Porque, cara, não adianta. Não é só música. Qualquer coisa que você faz e é bem sucedido naquilo que você faz, absolutamente qualquer coisa, aquilo se torna uma inspiração para as pessoas. Sim, exato. Agora, Josimar, como que o cara vai chegar aqui e ver as pessoas cantando desafinado, bagunçado, som alto, o cara fala, eu nunca quero tocar nessa igreja. Esse é o perigo. Esse é o problema. Né? Então, assim, começa daí. Eu não tô nem levantando as questões extra da postura. Não. Estou falando tecnicamente falando. O cara não vai querer ser músico. Fala, não, ser músico para tocar nessa banda, não. É ruim demais. Que referência que eles estão não é que a gente vai tentar agradar todo mundo, mas você sabe disso. Qualquer música pode ser bem feita ou mal feita. Eu não gosto de sertanejo, mas tem música sertanejo que é boa, bem feita, bem executada. Aquilo é uma inspiração para a pessoa. Não tem conversa. Se você não faz bem feito, você não é uma inspiração para as pessoas. Ou seja, buscando excelência, zelo, fazer bem feito, nós vamos ser mais atraentes num excelente sentido. Nós vamos ser mais convidativos a que a próxima geração brilhe os olhos e não nos envaideça, mas brilhe os olhos dizendo, eu também gostaria de cantar na igreja, eu também gostaria de servir num grupo de louvor, eu também gostaria de pregar, eu também gostaria de estar ali como aqueles estão servindo com as crianças, enfim, as alas de serviço da igreja, elas se bem feitas, a futura geração será curiosa, será interessada, né? Esses dias eu vi o meu filho me imitando em casa pregando, né? Fazendo lá os gestos e eu recusei-me a achar que era daquele jeito mesmo que eu falava. Mas é legal demais. Mas ao mesmo tempo, sabe, me deu um calor no coração bom, porque ele não estava fazendo aquilo ali com desprezo. Muito pelo contrário, ele estava empolgado, achando que era o máximo aquilo ali. E a gente precisa perseguir isso, buscar ser zeloso no que está fazendo, para que a futura geração, e não só a futura geração, mas as pessoas da nossa geração se sintam convidadas também. Então acho que tem que ter um bom equilíbrio, né, como vocês estão falando, entre buscar o zelo e a excelência e ao mesmo tempo dar acessibilidade, né? Pavimentar um caminho possível, onde as coisas são bem feitas, mas ao mesmo tempo viáveis, né? Para que a gente não as
barre, né? Mas ao mesmo tempo ser convidativo. Eu queria caminhar com considerações e conselhos finais àqueles que nos escutam. O que vocês diriam para esses então que estão nessa lida, às vezes começando, às vezes já com alguns calos e olha, às vezes desanimados com a música na igreja local. Eu sei que vocês são pessoas que estão animadas com a música na igreja local. Então eu queria que você deixasse uma palavra de ânimo e de encorajamento àqueles que nos escutam, aqueles que estão de repente usando esse episódio para pensar o que eu vou fazer da minha vida com esse ministério. Lidar com gente é tão difícil, lidar com a vaidade é tão difícil, lidar às vezes com a escassez de dons é tão difícil. Eu queria que vocês deixassem uma consideração final aí, encorajadora, porque eu sei que tanto o Marco quanto o Josimar têm tido um ministério frutífero e longevo do cuidado da música na igreja local. Falar da música para mim sempre é um cafuné de Deus na minha vida, né? E passei sim momentos que deu vontade de chutar o balde, parar com esse negócio. Já teve gente falando para mim assim, todo castigo para um bobo é pouco, que tá mexendo com esse negócio de equipe de louvor. Você já sabe que dá trabalho, né? Mas é tão prazeroso quando a gente vê o fruto. Me fizeram uma pergunta difícil outro dia. Qual que você prefere? Viver viajando ou estar numa igreja local? Opa, essa pergunta é boa. Eu fiquei manco na resposta. Porque é prazeroso, sim, eu sair e participar das festas. Mas também é prazeroso quando eu tenho a oportunidade de estar do lado de um cara que está passando um problema e caminhar com ele e ver ele se reerguendo. Olha. Isso, o fruto é muito prazeroso. Então tem um processo, tem o pedregulho da estrada, mas essas pedras servem para fortalecer a musculatura da nossa perna e a gente ter equilíbrio, né? E quando a gente pensa, puxa, é difícil, tudo é difícil. Sim. Né? Mas focar no prazer do resultado não tem preço, né? Josué, seja forte e corajoso, né? Eu falo o seguinte, o líder de louvor que está na frente dessa batalha não pode ser de louça. Ele tem que ter a armadura de Deus, tem que ser forte mesmo, né? Vida de oração, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que ter, é a base, né? Excelente. O motivo para a gente orar tem demais, né? E caminhar com seus músicos, com seus liderados, tem que caminhar lado a lado, toma café, um por um. Como é que é? Qual que é o horário do seu café da tarde aí, do seu serviço? Vou aí pra gente tomar um cafezinho junto. Excelente. Entende? O relacionamento, ele fortalece a equipe, né? Então, por quê? Porque o cara vai criar vínculos pessoais, né? Não só musicais, né? E ensaiem, preparem um ensaio direitinho. A gente precisa ter paciência com a gente mesmo. A gente que é líder, tem um perigo que é o improviso. Uma hora o cavalo vai levantar as patas dianteiras, você vai cair. Você não vai ter onde segurar. O improviso é perigoso, ele é belo às vezes. Mostra que você tem liberdade para trabalhar com aquilo ali. Mas quando se trata de equipe, você precisa ter paciência consigo mesmo. Você precisa preparar o negócio, mandar para o pessoal, ter paciência com o pessoal. Tem gente que demora um pouco mais a responder, mas responde, né? E eu sempre falo, menos rede social, mais Bíblia, mais foco naquilo que a gente está disposto e se dispondo a fazer. Sim, né? Então, isso não tem como dar errado. Né? Tempo é prioridade, né, Josimar? Isso aí é senso comum também. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Todo mundo sabe disso, né? Então a pergunta que eu fiz pro pessoal aqui na nossa reunião é: que tanto que a gente gosta de música, né? Isso. Porque quando você fala assim, eu gosto de música, tá? Quanto você está disposto a gastar com música? De dinheiro? Quanto você está disposto a gastar com música? De tempo? De dedicação? De aprender? Isso, na verdade,
é a realidade do tanto que nós gostamos daquilo que a gente faz. Sim. Então, por exemplo, se você chega no ensaio, que hora que vai acabar esse ensaio, né? Poxa, aí você fala assim, mas por que você veio, né? Você já chegou, já quer ir embora. Então a gente precisa reavaliar a nossa relação com a música e sim, realmente, olha, só quem já teve a experiência, né, Josimar, de poder ter o privilégio de conduzir a igreja em adoração e ver isso dar certo, é uma coisa assim, que realmente não tem preço, é impagável, é arrebatador, é emocionante, assim, é um privilégio muito grande, né? Deus usar uns cabras igual nós, assim, é um privilégio muito grande, né? Certeza. Então, só que precisa realmente da dedicação. Você precisa entender que as pessoas têm que entender, a sua dedicação, ela é uma inspiração, ela é um constrangimento. Se você tem um grupo ali, tem 5 pessoas, né? 4 estudaram, 1 não estudou, você vai ser pressionado, né? Ou a reagir, melhorar, ou soltar o barco, né? Então, assim, a gente vai criando um ambiente de responsabilidade com o trabalho que é muito produtivo, porque a gente avança em nível, né? A gente sai de um nível musical muito raso para um nível melhor, uma capacidade de fazer coisas melhores. Não é mais difícil, é melhor, mais bem executado, mais afinado, mais adequado, mais certo. E isso é inspiração. Então a gente precisa pensar nisso pela continuação, para que a gente não seja surpreendido aí com a lacuna onde a gente não tenha músicos. A gente já tem uma falta hoje, mas a gente precisa aproximar a música de quem realmente ama, quem tem a capacidade, para que a gente tenha essas pessoas aqui com a gente. A gente precisa ser acessível. Cara, chegou para tocar, a menina chegou para tocar no fim do culto, deixa tocar, chega ali, dá sua guitarra, dá seu violão para ele, deixa. Porque, às vezes para você que não é nada, mas eu lembro quando eu era pequeno, que eu sempre gostei, a gente ficava louco para chegar perto do instrumento. Então, aquele momento que o menino tá ali, talvez ele esperou a semana inteira para sentar na bateria e fazer barulho lá, que tem nada a ver. Entendeu? Então aquilo é importante para ele. O Tito era assim, né? Ele ficava esperando para sentar na bateria e fazer barulho. Então, assim, isso tem que ser estimulado, né? E não reprimido. Eu acho que nós temos que entender a importância do nosso papel. Não é só tocar. Nós temos que tocar e temos que ser essa inspiração, esse estímulo para as pessoas pela continuidade do trabalho, né? Com certeza. Pelo crescimento e aprimoramento dessa turma aí. Maravilhoso. Muito bom. Josimar, Marco, só gratidão a vocês. Eu que agradeço. Por tanta consideração, por tanta contribuição. Fica aqui o recado, então, aos nossos líderes, aos nossos dirigentes. Faça com amor, faça amando o Senhor. Cuide do seu coração, cuide do seu testemunho, da sua vida com Deus, da sua vida de oração. Goste de pessoas, ame pessoas. Não tem como liderar sem gostar de gente. Nós vamos envolver com ambientes técnicos, exaustivos. Precisamos estar com saldo em dias do coração. Precisamos estar com a conta em dia ali no relacionamento. Então, também goste de ensaiar, né? Como nós vimos aqui. Faça com zelo, faça o melhor e ame o culto a Deus. Amém. Ame a liturgia, prepare com seu pastor, pense o culto, que a gente vai servindo a Deus e impactando a próxima geração. Amém. Que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês. Amém. Obrigado pelo tempo dedicado aqui. Amigos queridos, que Deus ainda nos dê longa vida no reino, cantando para o Senhor. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que vão gostar desse bate-papo sobre música e culto na igreja. A gente fica por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e seguir esse canal. Deus abençoe o seu ministério.